Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hobby RF Professor. Então, eu sei aí que tô sumido aí com os vídeos, tá? E eu pretendo retomar aí a gravação de vídeos. Agora, por hora, tô sem webcam aí, mas vou retomar aí em breve, tá bom? É, Esse vídeo que eu vou gravar hoje, tá? É sobre o Bacula, né? Sobre o software de backup. Por que que eu resolvi gravar software de backup? Normalmente eu só falo de Firewall, né? Porque o pessoal no curso ali comenta bastante sobre software de backup e tal, e aí eu vi a necessidade da gente ter esse conteúdo no canal aí para poder ajudar aqueles que estão procurando, né, por um software de backup. Tá? A interface do Bacula no final desse vídeo, tá? A gente vai ter uma interface parecida com essa aí. Essa aí ela está instalada em um exemplo que eu tenho, tá? Ele está operacional, que a gente vai conseguir fazer exatamente igual, tá? Então, assim, primeiro eu vou passar um overview aqui sobre o Bacula para vocês, certo? Sobre o que é o Bacula, como é que ele funciona, tá? Então, assim, basicamente, tá? O Bacula, ele é um software open source, tá? Então ele tem um software community e tem a parte enterprise, como qualquer outro software, assim como o PFSense tem a parte enterprise e a parte community, né? Bom, o Bacula, basicamente, ele é o software de backup que é utilizado em Linux, tá? Então, toda a operação do Bacula ocorre dentro de um servidor Linux, tá? Via comando, tá? Então, existe a possibilidade da gente instalar um software chamado Bacon, tá? Que é uma interface web criada pela comunidade para que a gente consiga gerenciar de maneira gráfica, porque ele não é muito intuitivo via modo texto, tá? Então, existe a possibilidade da gente estar instalando aí o Bacon, né? Isso é opcional, mas não deixa de ser recomendado, tá bom? Bom, o que eu queria falar para vocês aqui, tá? Primeiro, sobre os System Requirements, né? Ou seja, o que a gente precisa, né, para estar utilizando o Bacon. Primeiro, né, a gente precisa ter, enfim, uma versão de Linux, né, ou BSD, enfim, compatível, né, com a ferramenta para que a gente possa instalar os recursos e rodar o director dele, né, que é vamos dizer assim, é a engine dele, o principal desse software, tá? Então, a partir desses requisitos aqui de versões de Linux e tal que a gente possa utilizar, no cenário que eu vou propor para vocês, a gente vai estar utilizando o CentOS 8, tá? Que foi a versão que eu consegui testar e até onde eu consegui trabalhar. Na versão 9, tive alguns erros e não consegui trabalhar ainda, tá, com ele. Bom, aqui, se vocês vierem nesse site do Bacula.org, vocês vão ver que tem a versão 11. Então, o Bacula ele está atualmente na versão 11, tá? Não confundam o Bacula com o Baculum, tá? O Baculum é a interface web apenas. Então, a gente está no Bacula na versão 11. E aí, a gente olhando na versão 11, ele tem diversas melhorias que foram colocadas em cima desse Bacula versão 11, tá? Então, possibilidade de trabalhar através de NAT, através de firewalls, então a gente consegue fazer esse tipo de configuração dentro da nossa versão do Bacula mais nova, tá? E também tem outras opções aqui que a gente pode estar utilizando no Bacula, tá? Nessa versão nova. Eu destacaria, assim, ó, uma das grandes alterações que a gente tem aqui no decorrer das versões, tá? É a possibilidade da gente fazer o backup dos arquivos para o S3, tá? O S3, para quem não sabe, é um armazenamento de objetos, né, dentro da nuvem, seja ela Google Cloud, seja ela AWS, enfim, Azure. Nós temos diversos tipos de armazenamento de objetos, onde a gente consegue estar utilizando para armazenar os nossos arquivos e fazer uma conexão através de uma API. Então é isso que dá para fazer com o Bacula, tá? Então a ideia é depois da gente ter essa introdução toda e fazer a configuração inicial, a gente evoluir para essa configuração de um S3 ou de um disco que vai estar taxado com deduplicação e tal. Então tudo isso a gente pode fazer com o Bacula, tá bom?
Outra coisa importante, tá? O báculo ele suporta tape, tá? Então, para quem utiliza tape ainda, ou seja, as fitas, né, para fazer backup, né, ele suporta diversos tipos de fita, tá? Onde a gente pode estar enquadrando dentro do nosso ambiente para fazer esse backup de fita, para quem não quer armazenar em nuvem ou para quem quer fazer uma retenção em fita e para retirar do espaço físico da onde está rodando o backup, tá? Bom, para dar continuidade, então a gente vai clicar aqui em instalando o Bacula, tá? E a gente vai ver que a gente tem disponível aqui para instalação. Então a gente tem diversos arquivos de instalação, diversos TARs, enfim, diversos arquivos que podem ser utilizados para fazer a instalação do Bacula, tá? E algumas recomendações aqui de como fazer essa instalação do Bacula para conseguir fazer ele funcionar adequadamente, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui em Customizing Configuration Files, tá? Os arquivos que a gente tem no Bacula, tá? Então, o Bacula, se você der uma olhada após a instalação, tá? Ele tem alguns arquivos que são arquivos principais do funcionamento dele e arquivos que não devem ser esquecidos no momento de fazer o backup para o Disaster Recover, tá? Disaster Recover, para quem não sabe, é um recovery a partir do momento que você teve um desastre no seu servidor de backup, né? Então isso pode acontecer, certo? Então a gente tem que pensar nesse momento que isso pode realmente vir a acontecer. Bom, os arquivos que a gente tem no Bacula hoje são o Bacula dir, tá? Que é o director dele, né? Ou seja, é a engine principal dele, é onde está basicamente tudo relacionado ao Bacula. A gente tem o Bacula FD, tá? Que é o Bacula File Descriptor, que é um arquivo onde a gente vai ter informações sobre o cliente, tá? Então a gente tem informações sobre o daemon, sobre o director, tá? Que é o responsável por ele, e as mensagens, que são as mensagens de trocas de informação entre eles. Nós temos também o Bacula SD, tá? Que é Storage Daemon, onde a gente vai ter informações relacionadas ao storage, tá? Então aqui dentro vai estar informações de onde está o disco, como que o disco vai trabalhar, qual a retenção do disco, né? Então todas essas informações de devices estarão aqui dentro, tá? E nós temos o Bacula Console, tá? Que é uma informação apenas de onde está o console para a gente conseguir rodar esse console do Bacula, tá? Então, basicamente, os arquivos que a gente vai alterar vai ser o Bacula dir, tá? Onde tem o catálogo, tem o director, tem as mensagens, tem os clientes que vão estar acessando o Bacula, tem os jobs, né? Ou seja, como que os jobs vão funcionar, tem os schedules, que seja a agenda, né? Que a gente vai estar trabalhando, né? De como que vai funcionar os jobs, se vai ser com uma frequência diária, uma frequência mensal, uma frequência semanal. Então, tudo isso a gente tem que se preparar para fazer a configuração. Tem a parte do storage aqui também, tá? Dentro do director aqui, que é uma configuração que é vinculada ao storage do Bacula SD, tá? Tem o pool, né? Que o pool é o agrupamento, né? Enfim, de volumes, né, que a gente vai ter daquele storage ali, e file set, que são as configurações de arquivos que a gente vai estar fazendo para fazer o backup. Então, file set é mais ou menos uma ideia de agrupado de arquivos que a gente vai estar fazendo para enfim, para fazer o backup, tá? Então, a gente tem que lembrar dessa figura aqui. Essa figura aqui é muito importante para nós avançarmos, né, e entendermos como é que funciona o backup. Descendo mais um pouco, tá bom, pessoal? A gente tem uma outra figura, tá? Um diagrama que mostra exatamente como que funciona, né, esse arquivo do Bacula dir e dos demais arquivos, tá? Por exemplo, a gente tem o Bacula FD, que é o File Descriptor, lá dentro do cliente, tá? Que ele vai ter o nome, né, esse name, né, vai ser o nome do cliente, tá? E um password, se tiver, tá? Então, observem que esse nome, fwdir, tá? Ele é exatamente o nome do director, tá? Não é o nome do cliente, é o nome do director que está lá dentro do cliente. Para quê? Para que o cliente entenda que o director está entrando em contato com ele para iniciar um backup ou para iniciar um restore, tá? E o password ele é o password que está associado ao cliente dentro do director. Isso é muito importante para a gente entender no momento de montar o arquivo de configuração, tá? Vai ficar bem claro no momento que a gente estiver fazendo a configuração, mas essa é a ideia.
storage da mesma forma, tá? Observem que todos eles fazem vínculo a um name, tá? De director, ou seja, quem é o director responsável pelo cliente ou pelo storage, tá? Existe uma senha, essa senha ela é uma senha que está dentro do storage, dentro do cliente ou dentro do console. Essa senha ela é passada para dentro do arquivo do director, tá? Para que ele possa ser acessível para o director conseguir acessar o storage ou o cliente, enfim. O que eu vou fazer agora, tá, pessoal? Eu vou montar um cenário para que a gente possa ir deixando mais claro essa ideia que eu estou falando dos arquivos na nossa cabeça, tá? Então, assim, deixa eu trazer aqui o VMware, tá? Eu tenho uma máquina que tem um CentOS 8 rodando, tá? E tenho um Windows Server rodando também. Para quê? Para que o Windows Server seja o DNS. E aí entra uma observação muito importante, tá, pessoal? Para o backup funcionar, para o Bacula funcionar redondo, funcionar adequadamente, a gente tem que ter o DNS funcionando 100%. O que eu quero dizer com o DNS funcionando 100%? Quero dizer que é isso, pessoal. Por exemplo, se eu der um hostname, na minha máquina, ela está mostrando ali, ó, baculaserver.treinamento.local, ou seja, a minha máquina local, onde vai ser o meu servidor do Bacula, tá? Ela se chama baculaserver.treinamento.local. O que significa isso, né? Significa que se, por exemplo, eu for pingar, por exemplo, o wserver casa.treinamento.local, que é o servidor de DNS meu, que é meu Active Directory, eu tenho que conseguir identificar quem é o meu servidor, que é um 172.16.254, tá? E conseguir pingar ele. E o mais importante, tá? É que eu consiga, através do servidor, por exemplo, ou de outra máquina qualquer que esteja vinculada àquele DNS ali, né? Pingar o meu Bacula Server, né? Então, Bacula Server, né? Para ver se a gente está conseguindo responder o DNS. O DNS ele é fundamental para que o Bacula funcione, tá? Então, esse é o primeiro fator assim que a gente tem que levar em consideração, tá? Como a gente está falando de um ambiente onde a gente vai trabalhar com IPv4, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar o IPv6, tá? Então, eu vou acessar aqui através de um remote desktop para não ficar lidando com esse VMware aqui que acaba atrapalhando, tá? Então eu vou só acessar aqui através do remote desktop ifconfig, na verdade, né? E aí eu tô com o IP válido aqui 192.168.0.142 e eu vou acessar com esse IP aqui 192.168.0.142. Vou entrar com root 123, tá? Lembrando, isso aqui é um cenário teste, então não estou me preocupando com senha, não estou me preocupando com segurança, tá? Apenas estou mostrando para vocês o funcionamento do Bacula, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é entrar neste arquivo aqui, editar este arquivo para desabilitar o IPv6, tá? Deixa eu sair ali que o arquivo não pegou. Aí eu vou dar um nano para editar o arquivo, /etc, sysctl.d 70 ipv6.conf, tá? Não vai ter nada dentro desse arquivo, ou ele nem vai existir. E eu vou colocar esses dois parâmetros aqui, que são o net IPv6conf all disable e o net IPv6conf default disable IPv6, tá? Ou seja, estou habilitando isso aqui para desabilitar o IPv6. Por que isso? Porque no momento que houver uma consulta de DNS ou no momento que o Bacula for subir, se o IPv6 não estiver configurado ou estiver configurado inadequadamente, tá? Ele vai passar a escutar nessa porta, nas portas do teu IPv6. E isso pode te gerar um transtorno, né, para fazer testes ali, porque a gente vai estar utilizando IPv4 e não IPv6. Então, aconselho vocês a desabilitar. Depois basta dar um systemctl load, tá, para carregar o arquivo. Esse é o comando, systemctl load, o nome do arquivo que a gente acabou de gerar, tá? E ele carregou ali. E se a gente der um if config, a gente vai ver que não temos mais IPv6 na nossa interface, o que facilita para a gente poder fazer a configuração, tá? Próximo passo, tá, é habilitar a comunicação de duas portas, né? O CentOS 8 Stream, tá? Ele já vem com o firewall habilitado, então
a ideia é a gente pegar e não desabilitar o firewall, mas colocar portas dentro da zona pública desse firewall para que a gente possa receber as conexões, tá? Então o comando é firewall cmd, ou seja, a gente está trabalhando com firewall, tá? Vai adicionar essa regra permanente, vai adicionar ela à zona pública e vai adicionar essa porta que é a 9095 e a outra porta é a 9096. São duas portas que o Bacula e o Bacon trabalham, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a fazer alguns comandos que são básicos do Linux ali, tá? Que é o yum update primeiro para fazer a atualização do nosso update de repositórios para ver quais os repositórios tem e que arquivos a gente tem dentro desses repositórios e que arquivos a gente pode baixar, né? Então ele vai fazer a atualização dessa lista de arquivos e é muito importante a gente ter essa comunicação funcionando para poder fazer a instalação do Bacula, tá? Após o update, né, ele vai pedir para baixar esses arquivos aí, que são arquivos de update, que a minha versão do CentOS que eu instalei não estava atualizada, né? Então ele só está baixando aí algumas libraries, alguns arquivos que precisam estar atualizados, tá? Isso não é um passo obrigatório, mas é um passo recomendado, até porque quando você for dar o comando de instalação, você vai precisar executar esse update novamente. E se você deixar para fazer depois, ele vai acumular junto com os arquivos que você vai ter que baixar, né? Perceba aí que ele está baixando diversos arquivos. Bom, pessoal, terminado o update, então qual que é o próximo passo, né? O próximo passo é a gente instalar a primeira coisa que ele precisa, que é a base de dados, tá? Então a base de dados que a gente vai utilizar aqui, ele pode ser utilizado com o MySQL, ele pode ser utilizado com o Postgres, ele pode ser utilizado com o Oracle. A gente vai estar utilizando o Postgres, tá? Dentro do nosso CentOS, certo? Então, qual que é o comando que eu vou estar utilizando, tá? É o dnf install Postgres Server, tá? Eu posso utilizar yum install Postgres Server, dnf install Postgres Server, é indiferente para o que a gente precisa aqui, tá? Então, eu vou baixar aqui o Postgres, lembrando que eu tenho que ter conexão com a internet, tá? A gente vai baixar o Postgres, depois a gente vai fazer alguns ajustes ali para configurar. Então, o primeiro comando que a gente vai ter que fazer é PostgreSQL. Setup, tá? initdb, ou seja, para iniciar a database, tá? Certo? Feito isso, a gente tem que fazer alguns ajustes, tá? Lembrando que o Postgres ele precisa ser inicializado toda vez que o teu Linux iniciar, então a gente precisa usar o System Enable, tá? Que é para habilitar qualquer serviço que a gente queira habilitar, e a gente vai colocar para habilitar o Postgres, tá? Beleza, a gente colocou para habilitar, agora a gente vai dar um su-postgres, ou seja, para trocar de usuário e entrar com o usuário Postgres, tá? E aí a gente vai fazer alguns ajustes aqui, tá? Primeiro, vamos criar um usuário, tá? Create Bacula, tá? Vamos criar um usuário. Create Bacula não, né? Create User Bacula, tá? Vamos criar um usuário chamado Bacula, certo? Para a gente poder trabalhar com ele dentro da nossa database. Então a gente está com o usuário Postgres e a gente criou um usuário chamado Bacula. A gente vai dar um PSQL para acessar o Postgres, tá? Então a gente acessou o Postgres agora. E aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai dar o comando nesse formato aqui que eu estou passando para vocês, tá? Que é o alter user Bacula password Bacula, ou seja, eu estou alterando as configurações do usuário Bacula, tá? Para o password Bacula. Aqui é o password do usuário que vai conectar na database. Então, esse password que eu estou deixando aqui, Bacula, é um password que vocês têm que colocar um password de vocês, tá? Não é um password que tem que ser padrão, tá? Como eu coloquei aqui, porque isso é uma vulnerabilidade, né? Então a pessoa pode explorar essa database aí, né? Usando esse usuário Bacula e a senha Bacula, obviamente, né? Tá bom? Então vou lá, dou um Enter e aí acabei de fazer essa alteração do usuário Bacula para que ele tenha a senha Bacula. A gente vai fazer esse outro comando aqui também, tá? Que é o que? Alterar, né, o usuário
Bácula de novo, né? Para que ele tenha login de superusuário, aí poder criar database, criar roles, enfim, para que ele consiga fazer todas essas funções que estão aí: login, superusuário, criar database e criar roles, tá? Então dou um enter aqui e posso sair, tá? Feito isso, eu saio desse usuário Postgres, tá? E vou fazer mais algumas alterações que eu preciso para o Postgres funcionar dentro desse ambiente que a gente está montando. Então, primeira alteração, a gente vai em nano /var lib pl pgsql data postgresql.conf, tá? Que é o arquivo de configuração do Postgres, tá? Para ele subir o serviço. E aí a gente vai ver que tem uma opção aqui, ó, Listen Address Localhost, ou seja, para que ele possa receber conexões dentro da sua conexão localhost, ou seja, para que ele aceite conexões na sua 127.0.0.1, por exemplo, tá? Então, dou um Ctrl X, saio, salvo, né? E vou editar outro arquivo do Postgres, que é este arquivo aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Esse arquivo aqui, ó, var lib pgsql data pghba .conf, tá? O que tem nesse arquivo? Ele tem diversas informações de como que serão os acessos, né, da database, quais serão, enfim, as chaves que vai trabalhar, de que maneira que vai trabalhar, tá? E para o Bácula funcionar, existem dois parâmetros que precisam ser configurados. São esses, tá? Vou colocar aqui embaixo. A gente pode colocar, né? Então, o tipo vai ser local. A database que a gente vai estar acessando é Bácula. O usuário que vai estar utilizando isso é Bácula. O address a gente vai deixar em branco, não vai precisar ter endereço. E o método que o usuário Bácula vai estar utilizando vai ser o MD5, tá? Da mesma maneira, a gente tem o host, né, o tipo host, tá? A database todas, o usuário todas vão conseguir acessar através do IP 127.0.1, através de MD5, ou seja, localhost, tá? Sem falhas de segurança. Outra coisa que é interessante, tá? E recomendo vocês a verificarem verificarem o etc host de vocês para ver como que está, né? O etc host de vocês, normalmente ele vai estar assim, né? Padrão quando ele vem instalado, mas vocês podem colocar, por exemplo, Bácula Server aqui, tá? Ponto treinamento ponto local, para que, caso ele venha consultar o hosts, ele consiga achar o seu nome dentro do hosts, tá? De maneira mais rápida e evitando falhas de DNS. Mas lembrando que o DNS ele tem que estar funcionando, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer algumas importações de arquivos que são recomendados, tá? Para que o Bácula funcione. Que arquivos são esses, tá? Então deixa eu mostrar para vocês no site que vai ficar mais claro. Aqui dentro do bacula.org, tá? Você tem a opção de downloads, tá? E aí tem aqui, ó, Bacula Distribution Verification Public Keys, tá? Se vocês clicarem aqui, existem as chaves públicas aqui, que são chaves para o Bacula, né? Para a gente conseguir baixar a distribuição dele, enfim, baixar as assinaturas dele para poder instalá-lo. Então a gente precisa dessas chaves, tá? Como que a gente faz isso lá no Linux, né? A gente vai no nosso Linux, tá? A gente vai dar um wget, tá? Neste caminho aqui, ó. wget, o caminho do bacula.org, né? Downloads, e é o nome da chave que a gente está baixando, né? Então a gente está baixando Bacula 4096 Distribution Verification Key ASCII, tá? Isso é para quê? Para que a gente consiga acessar o repositório e faça o download dos arquivos necessários para instalar o Bacula. Baixei, lembrando que aqui o wget ele só faz um download, ele não instala nada, então eu preciso instalar esse cara. Como que eu instalo, né? Como que eu importo ele, né? Eu tenho um comando chamado rpm, né? Que é dentro de versões do Red Hat, né? rpm menos import e o nome da chave para importar, né? Então, importo ela para o meu repositório. Agora, o que eu preciso fazer? Criar um repositório, né? Ou seja, um nome de repositório, para que dentro desse nome de repositório eu consiga fazer o download dos arquivos necessários, tá? Então, eu vou dar um nano barra etc barra i1.repos.d, tá? Ou seja, onde ficam os repositórios do CentOS, e o nome do arquivo qualquer que eu escolhi, Bacula repositório, por exemplo, tá?
E aqui ele vem em branco, obviamente ele não existe. E eu preciso colocar algumas informações lá dentro desse arquivo para que o repositório funcione, tá? Então as informações serão as seguintes. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? As informações são essas. Vocês vão ver alguns campos rachurados aí, tá? Porque são campos referentes à assinatura do Bácula que eu possuo para fazer o download. Cada um vai ter a sua. Como que eu consigo essa assinatura, tá? Essa assinatura você vai conseguir aqui. Ouvir em downloads, tá? Deb RPM Package. Você vai preencher este campo, tá? E ao preencher este campo, você vai ser direcionado para um site parecido com este site que você está vendo na tela. Obviamente está rachurado ali o número da minha chave, tá? Mas é um site onde tem todos os arquivos do Bácula que a gente precisa para fazer a instalação. Então esse site tem que estar no repositório que a gente vai trabalhar, tá bom? Então nós vamos lá no Linux de novo, vamos editar este campo aqui, vamos colocar o arquivo do repositório que a gente cadastrou lá dentro do community, tá? Esse aqui é do Báculum, tá? Esse aqui não é do Bácula, esse aqui é do Báculum, ou seja, a interface web, tá? Que é um repositório que tem lá no próprio site para a gente poder fazer o download dele, tá? Então, dou um salvar. E agora, de novo, né? Eu vou fazer o i1 update. Para quê, né? Para que eu possa atualizar esse repositório que eu acabei de criar, né? Dentro da minha versão, da minha distribuição do CentOS, tá? Bom, após o i1 update, eu vou começar efetivamente instalando os arquivos do Bácula. Então, o primeiro arquivo que eu vou estar instalando é o i1 install Bácula Postgres. Deixa eu botar de novo ali porque já saiu instalando, né? Aqui, ó. i1 install Bácula Postgres. i1 install Bácula Postgres x86 underline 64. Dou um enter, ele vai começar a ler os arquivos que tem lá disponíveis e a gente vai instalar esse cara aí. Bom, feito essa instalação, a gente vai para o próximo passo, que é eu entrar no usuário Postgres, tá? E aí eu vou executar alguns scripts. Esses scripts vão fazer o quê? Este primeiro script, ele vai fazer a criação da database do Bácula dentro do Postgres, tá? Esse outro script, ele vai fazer a criação das tabelas, tá? E inserir informações lá dentro. E o próximo script vai garantir os privilégios do usuário dentro da database do Bácula, tá? Então, tá ali, né? Eu executo esse grant Postgres privileges. Ele vai estar fazendo garantindo esses privilégios. Eu executei 2 vezes aqui, ele deu erro, tá? Beleza. Então, saio. E agora eu vou fazer algumas informações, tá? Algumas alterações para a gente começar a instalar o que? O Báculum, tá? Então a gente precisa instalar o Báculum para ter acesso à interface web. Mas antes eu já posso, por exemplo, fazer um teste do próprio Bácula, certo? Então se eu der o comando /opt /bácula /scripts bácula start, ou seja, onde fica armazenado o Bácula, ele fica dentro do opt Bácula, tá? Então eu tenho ali dentro do Bácula, eu tenho scripts, e aí tem o script Bácula, que eu posso iniciá-lo. Após iniciá-lo, se eu der um netstat-ln, eu vou evidenciar o que? As portas do Bácula funcionando. 9101, 9102, 9103, que são as portas do que? Da parte de directory, de file descriptor, de storage do Bácula rodando localmente, tá? Então, isso é importante. Aí eu posso acessar o Bácula, por exemplo, com opt Bácula, tá? Bin bconsole, que é a ferramenta de console do Bácula. E aí ele vai me permitir conectar nesse Bácula, tá? A gente não pode esquecer que a gente está com o Firewall habilitado, então tem que ter todas as portas abertas. Então a gente vai abrir essas portas aqui posteriormente, tá?
para haver alguma conexão caso necessário, tá? Mas como a gente está fazendo uma conexão local dentro do Bacula Server, a gente não precisa abrir essa porta. Eu já estou conectado no Bacula, então eu posso dar uma interrogação aqui ou um help para mostrar todos os comandos do Bacula que são executados para eu fazer um backup, para eu poder habilitar, deletar um job, criar um job, fazer algum tipo de configuração. Eu consigo fazer tudo através da linha de comando, tá? Então eu já tenho uma ferramenta de backup funcionando, mas percebam que é muito difícil a gente utilizar uma ferramenta de backup onde a gerência dela é um modo texto. Isso acaba dificultando, né, a administração. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, dar um list, tá? Dar um list, aí ele pede aqui informações de listar jobs, né? Então eu poderia listar jobs, se eu não me engano. E aí ele mostraria se tem algum job que foi executado. Enfim, como não tem nada agora, ele não vai dar esse tipo de informação, tá? Então, saio de lá com /Q e aí tá funcionando. Tá? Agora, o próximo passo é eu instalar a interface web, né? Ou seja, a parte gráfica para tornar mais atrativo para eu conseguir administrar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, dentro do arquivo de sudo, tá? Então, peraí, deixa eu sair aqui. nano/etc sudors.d, eu crio um arquivo chamado backlog-api, tá? O que eu vou colocar nesse arquivo? Vou colocar as informações referentes ao Bacula necessárias para que o Bacula possa acessar ele. Então, informações de onde está armazenado meu Bacula e quem tem permissão para rodar esses arquivos executáveis, tá? Então, vocês têm que colocar exatamente como está aí. Se você não colocar isso aí, o seu Bacula lá na interface web vai gritar dizendo que tem alguma coisa incorreta e aí você precisa vir aqui e configurar. Certo? Então, para antecipar o erro, a gente já faz isso. Próximo passo é eu dar o comando de instalação de pacote, onde eu vou estar instalando o Bacula Common, o Bacula API e o Bacula API HTTPD. Tá? Então, eu rodo esse comando, ele vai me perguntar se eu quero realmente instalar, vou dar um yes. Dou um outro yes aqui, para ele terminar a instalação. Feito isso, o próximo passo é instalar mais um aplicativo, né, que é o Bacula API C Linux, onde a gente vai estar instalando a API de C Linux para o Bacula, ou seja, permitindo que a gente utilize o C Linux dentro do CentOS sem desabilitá-lo, tá? Então isso é muito importante para quem quer manter o C Linux ativo, tá? Então é importante instalar esse arquivo aí do Bacula API C Linux, tá? Senão seria simplesmente dar um disable lá no C Linux, mas não é o aconselhável, que a gente sabe que o C Linux nos ajuda em muito, né, a manter a segurança do nosso servidor. Bom, a gente já fez a instalação da API HTTP, tá? O Bacula Common, e agora a gente vai fazer o que? A instalação do Bacula Common, Bacula Web HTTP, tá? E mais o Bacula-web-C Linux, tá? Para que o web também consiga utilizar o C Linux sem precisar desativá-lo. Então, dou um yes ali. A gente poderia fazer tudo isso numa instalação? Poderia, mas eu separei assim para ficar mais fácil de explicar para vocês cada item aí. Bom, feito isso, agora a gente vai fazer alguns comandos aqui, tá? Que são comandos para que a gente regularize as permissões dos arquivos, tá? Então a gente vai usar o user mode para adicionar o Bacula ao Apache, ou seja, a gente vai adicionar o usuário Bacula, tá, ao grupo Apache. A gente vai dar uma alteração, tá, nos arquivos e nos diretórios do Bacula, onde a gente vai colocar, vai alterar essas permissões, vai passar a utilizar o usuário Apache e o grupo Bacula ali, dentro desses diretórios aqui, especificamente, tá? E depois de fazer essa alteração aí, a gente vai tá dando a permissão de leitura, escrita e gravação, tá? Nesses diretórios para o grupo, né, que estiver associado a esses diretórios,
que no caso foi os grupos que a gente colocou ali em cima. Tá? Depois a gente vai usar o comando sed, tá? Que é para incluir estes parâmetros dentro do diretório, dentro deste arquivo, né? Do var libpgsql data pg hba. Então a gente vai colocar essas informações dentro do arquivo. Após isso a gente vai fazer o quê? A gente vai habilitar o HTTP e iniciá-lo. Então a gente já está com ele iniciado, mas a gente vai habilitar ele para que toda vez que o Linux inicie, ele já inicie automaticamente. Vai dar um restart no nosso Apache, então service HTTPD restart, tá? Vai dar um restart no nosso Postgres, tá? Service Postgres restart. Feito isso, a gente terminou a parte de instalação do Bacula efetivamente, tá? E do Bacon, né? Então IPA, qual é o meu endereço de IP? 192.168.0.82. E eu vou acessar ele via web, tá? Então vou acessar ele via web, tá? Então 192.168.0.82. E eu vou acessar com qual porta? Com a 9096, porque são duas portas que ele trabalha. A 9096 é a API e a 9095 é a interface web. Então eu vou acessar a API primeiro para fazer a primeira configuração. Vou usar admin, tá? Que é a senha padrão dele, né? Sem ser alterado. Depois você pode alterar essa senha. Ele vai cair nessa página de configuração. Eu vou dar um next, né? Para manter o inglês. Vou clicar aqui em se eu desejo acessar a database compartilhada. Então, sim, né? Qual é a database? Ela é Postgres, tá? O nome da database é Bacula. O nome do usuário que vai acessar a database é Bacula, que a gente criou lá. E a senha que a gente colocou lá era Bacula. Lá dentro, lembra que a gente executou aquele comando que tinha lá o Bacula lá, que eu falei que era para alterar? É exatamente isso, tá? Aqui qual é o endereço, né? Então o endereço é localhost, tá? Ou seja, é localmente que ele vai estar acessando, ou 127.0.0.1, tá? Então pode ser qualquer um dos dois, tá? Eu prefiro localhost. E aí a gente clica em teste aqui e tem que dar OK aqui. Dou um next. Aí o próximo passo é, ele pergunta se a gente quer utilizar o bconsole e os comandos através da interface, né? Então eu digo que sim. E aí ele pergunta qual é o caminho do bconsole e qual é o caminho de configuração do bconsole, tá? Esse caminho e essas configurações aqui, elas alteraram, tá? Então ele vem com esse padrão aqui, mas se vocês observarem aqui na tela de configuração, a gente pode dar um find barra menos rename bconsole e a gente vai ver onde é que está o bconsole. Ele está dentro de opt bacula bin bconsole. E se eu for procurar o bconsole.conf, a gente vai ver que ele está em opt bacula etc bconsole. Então, opt bacula etc bconsole e opt bacula bin bconsole. Então é isso que a gente vai colocar lá, para que ele ache esses arquivos, né? Então o bconsole é dentro do opt barra, né? Barra opt barra bacula barra bin barra bconsole. E o arquivo de configuração? O arquivo de configuração está no barra opt barra bacula barra etc barra bconsole.conf. E aí eu coloco aqui que ele pode obter o sudo. Se eu clicar aqui, tá os parâmetros que eu preciso colocar dentro do arquivo. E aí eu dou um teste aqui. Ele vai dar OK. Então, dando OK, a gente dá um next. E aqui ele pergunta se eu quero configurar os arquivos de configuração da interface do Bacula, né? Dos componentes para acesso via API. Aí eu digo que sim. Aqui tem um parâmetro que eu posso selecionar. Então, qual que é o mais parecido com o nosso? Né? Essa aqui é a versão anterior e essa aqui é a versão nova, o apt Bacula bin. Então, essa aqui que nos atende. Então, ele vai vir com tudo preenchido já. Eu preciso marcar essa opção e aqui colocar onde é que está o meu working directory, tá? O meu working directory está em barra opt barra Bacula barra working. Certo? Então, esse é o caminho do diretório do Bacula. Então, eu dou um test configuration, ele vai dar OK, ele vai dar erro para esse aqui. Este erro ele é normal, tá? Porque ele não foi reiniciado nada ainda da parte de serviços, então é normal dar esse erro, mas o caminho está correto. Depois ele não dá mais esse erro se você reiniciar o serviço ou até mesmo reiniciar o servidor. Então, dá um next.
E aí no próximo caminho, tá? Na próxima etapa, é onde eu vou estar habilitando o usuário e senha que vão estar acessando essa API, tá? Como que vai ser esse usuário e senha? Então, esse usuário e senha, por exemplo, vai ser admin. E qual é a senha, né? Vai ser a API, por exemplo, para a gente saber que é o usuário da API, tá? Só para exemplificar. Então, no Next, vamos lá, precisa ter quatro parâmetros, né? Então, API 123, API 123, tá? Então, beleza, tá aqui todas as configurações, tudo que a gente precisa e tal, e a gente vai salvar. Então, feito isso, agora admin API 123. Somente assim eu vou conseguir acessar, e aí aqui ele traz o painel, né, da API, onde eu consigo, por exemplo, verificar os storages, tá? Então eu dou um send request aqui e ele vai me trazer informações do storage, tá? Se eu der um send request aqui no cliente, tá? Deixa ele carregar aqui que ele está meio lentinho. Acho que eu tenho que aumentar a memória do servidor lá. Ele vai trazer informações dos clientes, dos storages. Então, quando isso está funcionando, significa que a comunicação sua com a API que vai estar acessando o backlog efetivamente, né, que é o backlog, ou seja, ele está funcionando. Agora eu preciso acessar a interface web para fazer a configuração adequada dela. Então eu vou alterar lá em cima o endereçamento de IP, eu vou alterar a porta para 9095, tá? Na 9095 eu vou entrar com admin, tá? Então admin é o usuário padrão, tá? Então dou um next e aí aqui ele pergunta, né? Qual vai ser o protocolo para acessar a API? Vai ser HTTP. Qual é o endereço da API? Localhost. Qual é a porta da API? 9096. Qual é o usuário da API? Admin, qual é a senha do usuário da API? É API 123. Testo. E aí ele vai me dar OK. E aí eu posso avançar. Bom, ele pede usuário e senha da interface web, tá? Então, admin, vamos colocar aqui, web 123. Web 123, tá? Então, dou um admin. E aí aqui ele me diz que está tudo OK, dou um salvar. Agora ele me pede o usuário e senha da web. Então, é admin web 123. Então, a partir de agora, eu estou na interface web do nosso backlog, tá? Através do backlog com as informações que a gente queria, tá? Como eu havia falado para vocês, ficaria muito mais fácil explicar através da interface gráfica o funcionamento do backlog referente às informações de director, tá? Referente às informações do file descriptor e do storage, tá? Então, assim, vamos lá, tá? Vamos começar pela base, assim. Primeiro, a gente precisa, para salvar alguma coisa, a gente precisa ter um storage. Então, a gente precisa ter um local. Então, se eu vier em storage, eu vou identificar, tá? Dentro do storage, file 1 e file 2, tá? Ou seja, são storages que são criados na instalação, storages padrões, tá? E aí, se a gente vier em details, a gente vai ter acesso ao file 1, que é o file 1. Se eu vier em configure storage, vocês vão perceber o quê? Que tem aqui, ó, o nome do storage, tá? O endereço da onde está o storage, que no caso está no próprio servidor, um password, tá? Então esse password é uma coisa gigantesca aqui, é uma chave. Qual é a porta de acesso ao storage? Qual é o device que ele está utilizando? Então esse é um device que ele criou, certo? E qual é o media tape, que é file 1, certo? Então isso são informações muito importantes para a gente conseguir criar mais storages, tá? Por exemplo, vou salvar aqui. Ok, ele está dando erro aqui embaixo porque eu não reiniciei os serviços, tá? O que eu vou fazer? Vou reiniciar o próprio servidor, tá? Para a gente trabalhar com essa parte do storage aqui legalzinho, tá? Bom, pessoal, eu tô com o Bacula funcionando novamente aqui, reiniciei, tá? Então, assim, a gente tinha parado olhando os storages aqui, tá? Então, vou dar uma passada rápida aqui e aí depois, se houver a necessidade, se o pessoal tiver interesse realmente, aí eu gravo o resto dos vídeos aí falando sobre volume, sobre pools, sobre storages adequadamente, tá? Então, assim, file sets, tá? Que nem eu havia falado, são as configurações de arquivos que você vai estar colocando para fazer o backup.
tá? Então, aqui já tem dois file sets que são pré-determinados, ou seja, o do catálogo, que é o arquivo, talvez o arquivo mais importante dentro do seu Bacula, tá? Você tem que manter o backup do catálogo sempre atualizado, porque é ele que vai te possibilitar o disaster recover, tá? E tem aqui o full set, que são os arquivos de configuração do arquivo do servidor do Bacula Server, tá? Aqui em volumes a gente tem os volumes, que seriam os volumes que teriam a possibilidade de serem utilizados, tá? Aqui em pools nós temos os pools, que são os agrupamentos de volumes, né, para utilizar um determinado storage. Eu vou estar mostrando para vocês aqui no ambiente que eu tenho de produção aqui, onde fica mais claro evidenciar isso, tá? Então, assim, por exemplo, ó, file sets, tá? File sets eu tenho aqui um file set chamado Windows File Server, né? Ou seja, para fazer backup de um determinado grupo de diretórios que eu quis fazer dentro de um Windows File Server, por exemplo, tá? Aqui em volumes, o que eu tenho? Eu tenho os volumes que são criados, né, à medida que eles vão sendo ocupados. Então, o Bacula ele funciona com a ideia de tapes para dentro do volume, ou seja, tu consegue fazer vários pedaços de volumes dentro de um pool. Ou seja, por exemplo, eu tenho vários grupos, né, vários volumes de Cloud 10, Cloud 11, Cloud 12, tá, relacionados a um device S3, ou seja, um storage armazenado em nuvem, né, e à medida que ele atinge 50 GB, ele dá full e incrementa um novo volume. Então ele vai criando novos volumes à medida que vai enchendo esse espaço pré-determinado por mim, tá? Então dentro do pool é diferente. No pool eu tenho quais os nomes do pools que eu vou utilizar, ou seja, por exemplo, eu tenho um pool chamado Cloud, eu tenho um pool chamado Diário, eu tenho um pool chamado Disco, eu tenho um pool chamado File, eu tenho um pool chamado Semanal, e esses volumes, esses pools, eles vão determinar a retenção, né, e a quantidade de volumes que podem ser criados para ele, né, de acordo com a minha necessidade, tá? Então, o interessante aqui é a gente verificar, por exemplo, aqui na base teste, tá? Deixa eu só salvar esse arquivo de configuração aqui do cliente. Depois que você salva o arquivo de configuração, ele limpa o arquivo lá do, do Bacula dir. Então, por exemplo, se eu vier aqui em nano barra opt Bacula etc Bacula dir, tá? Tá o arquivo original aqui. Então, ele tá mostrando o meu director. Quem é meu director? É o Bacula server, né? Tem alguns jobs já aqui, certo? Que são pré-programados, certo? Tem uma lista de exclusão, tem um schedule aqui pré-programado também, que você pode alterar. Então, tudo isso pode ser alterado conforme a sua necessidade, conforme o desejo que você tem ali de fazer a configuração, tá? Para que ele fique de maneira simples. Então, pessoal, nessa outra janela aqui eu tenho o arquivo de produção do Bacula que eu estou utilizando em produção, tá? Então, observem como ele fica mais limpo. Depois que você salva, ele tira todos os comentários e fica só o que interessa. Então, eu tenho o director, tá? Onde está escrito Bacula dir, tá? O cliente, chamado Bacula fd, tá? Que é o file descriptor do próprio servidor, tá? E aqui, por exemplo, eu tenho um cliente, tá? Um cliente Windows chamado srv PANFS 3-FD, tá? Então ele tem aqui esse nome de cliente, tem um password aqui que está lá no cliente, eu trouxe para cá, certo? E aí tem alguns jobs aqui, ó. Esses jobs eles estão descritos aqui de forma aberta, cada um, né? Porém, lá na interface gráfica fica mais visível, né? Porque eles estão agrupados por categorias, né? Então fica mais fácil de entender, e aí aqui a gente consegue evidenciar, ó, storage, por exemplo, storage de dados tá aqui, o storage disco tá aqui, o storage file 1 tá aqui, o storage file 2, que são os padrões, estão aqui, e aqui tem alguns schedules aqui embaixo e file sets. Então assim, ó, file set, deixa eu ver se eu acho file set do Windows aqui para mostrar para vocês. Ó, file set do Windows, tá? Tá aqui, ó, Windows file set, né? Então tem o F dados, o F departamentos, o F NFE. Então é possível ver que ali são
dados que a gente está fazendo o backup, enfim, para onde a gente queira, né? Então, assim, pessoal, por hora, tá? É isso que eu tenho para apresentar para vocês de Bacula, certo? Tem ainda a possibilidade da gente trabalhar com colocar um disco dentro desse servidor para fazer o armazenamento, tá? E fazer a deduplicação, ou seja, quando tu armazena um dado, por exemplo, eu estou fazendo backup de um disco de Windows e tem diversos Windows sendo backupados. Como aquele Windows ele não altera os arquivos, normalmente altera os arquivos que são personalizáveis do usuário ou do perfil do usuário, né? Mas os arquivos do Windows são a base. Esse arquivo, como ele está sendo armazenado em um disco que é deduplicado, esse disco deduplicado acaba não copiando ou copiando e encolhendo os dados e armazenando menos. Isso é interessante para quando a gente tem pouco espaço, né? E ele acaba otimizando o nosso backup. Tá? Então isso é uma deduplicação. Tá? Também tem a possibilidade de trabalhar com o cloud, né, dentro do Bacula. Então é outra coisa muito que a gente vem utilizando com frequência. Tá? Então, se vocês tiverem interesse em ver esse tipo de vídeo, em continuar evoluindo no Bacula aqui, peço que vocês deixem um likezinho aí no vídeo, né? Um likezinho sempre ajuda aí. E deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem continuar vendo vídeo sobre Bacula, sobre a parte de backup, tá? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, colocar sininho, porque agora eu vou retomar a gravar os vídeos. Tá bom, pessoal? Obrigado e até mais.